tema da mensagem de hoje é: o que é ser cristão? E eu fiz uma pergunta e de cara a pastora Silvia respondeu na mosca. Eu falei, uau! E eu vou começar perguntando aqui, pastor Zé Luiz, como é que você definiria o que é ser cristão? Discípulo de Cristo, mas explica isso direito. O que nós temos? Qual que é a nossa convicção? Salvação através da cruz de Cristo. 50% da resposta já está certa. E discípulo de Cristo quer dizer o quê? Continuador da sua obra. A pastora Silvia foi melhor na resposta. Mas ele é muito fera. Ela respondeu assim: é você crer que Jesus é o único caminho para a salvação e viver os seus mandamentos. Falei, meu Deus, não vou nem pregar. Mas por que eu estou fazendo esse tipo de reflexão? E o tema da mensagem é esse. Por quê? Porque hoje as igrejas estão muito cheias, mas as pessoas não sabem o que é que elas de fato creem. Olha, isso é tão sério que se você perguntar para os crentes, eles não vão saber responder. E se você perguntar para aqueles que não são crentes, quando olham para nós, aí muito menos eles vão saber. Eu vi um testemunho de um pregador, quando eu estava lá nos Estados Unidos, que eu achei muito interessante a ilustração que ele contou, porque vai explicar bem isso aqui. Diz que um executivo, ele passou o fim de semana, curtindo, reunindo os amigos, comendo churrasco, e ele tinha na segunda-feira um evento onde ele tinha que estar vestido formalmente, com smoking e tudo, e ele tinha que ter mandado o smoking, o tuxedo dele, tinha que ter mandado na lavanderia, e ele esqueceu. Aí ele lembrou de uma coisa: não, eu passei em frente a uma lavanderia que estava escrito assim, 1 hour cleaning, limpeza em 1 hora. Ele falou, resolveu o meu problema. Aí ele foi lá, levou para o camarada e falou, volta em 2 horas. O cara falou, não, só vou poder te entregar na quinta-feira. Ele falou, como assim? Eu vi escrito lá, lavagem em 1 hora. Ele falou, não, esse é o nome da empresa, mas a gente não pode fazer isso. É mais ou menos assim que muitas pessoas enxergam os crentes. Eles falam de coisas que eles não acreditam que podem viver. Agora, a mensagem de hoje, ela vai ser fundamentada em cima de uma história em que os judeus enviam fariseus, herodianos e depois saduceus para discutir com Jesus teologicamente. E Jesus saiu tão bem que um escriba que tinha ouvido tudo aquilo falou, uau, como ele responde com sabedoria, eu vou lá perguntar para ele. E quando ele chega para Jesus, ele faz a seguinte pergunta: Senhor, eu vi que o Senhor tem muita sabedoria, qual é o maior mandamento? Em outras palavras, ele queria saber, como é que eu vou ser judeu de verdade? Porque os judeus, eles tinham 613 leis. Era como se ele estivesse pedindo para Jesus botar numa mesa todos os 613 mandamentos e Jesus apontasse, é esse aqui. Se você fizer isso aqui, você já está meio caminho andado. Só que a resposta de Jesus foi muito mais profunda e mais complexa. E em cima desta história, gente, eu então decidi pregar para vocês essa mensagem. O que é ser cristão? Porque a resposta de Jesus é tão profunda e ela apresenta alguns passos que eu diria que são pontos em que o indivíduo precisa, pelos quais o indivíduo tem que passar e vai subindo degraus. Ou seja, começa com alguém buscando ao Senhor até chegar à profundidade. Então nós vamos passar por todos esses pontos e a gente vai descobrir coisas maravilhosas. Para ser um cristão, tudo começa com essa busca, pelo grande mandamento. Lá em Marcos 12, 28, o texto diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe:
qual é o principal de todos os mandamentos. Ele queria saber: Jesus, me dá essa resposta. E aí a resposta de Jesus, gente, foi muito mais profunda e complexa do que ele esperava. E é mais ou menos isso que está no coração de muita gente. Todos os dias eu respondo perguntas para o pessoal da internet: pastor, eu posso fazer isso? Eu posso ser cremado quando eu morrer? Ou então falar: crente pode ouvir música do mundo? Ou então: a crente pode beber vinho? Aí vai. As pessoas querem uma resposta clara, objetiva. E a fé cristã é muito mais do que isso. E a resposta de Jesus é muito mais do que isso. Porém, ninguém vai trilhar o caminho todo se não tiver esse desejo de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a vontade de Deus. Amém? Diga assim: tudo começa com interesse pelo Senhor e pelas coisas espirituais. Você certamente já pregou para pessoas que ficaram doidas quando ouviram a palavra. Outras ouvem, entra por aqui, sai por aqui e não se interessam. Elas não vão dar um segundo passo. O segundo passo é o ensino de Jesus sobre o maior mandamento. Ou seja, é o momento em que Jesus, no nosso caso aqui, Jesus não está presencialmente, mas o Espírito Santo vai nos explicar, vai responder as nossas dúvidas de como é que nós vamos ser salvos. E eu quero aqui, na resposta de Jesus, dizer que provavelmente aquele escriba tinha uma premissa fundamental. Eu acho que ele pensava assim: Jesus vai citar o primeiro dos 10 mandamentos. Provavelmente ele acreditava que Jesus ia recitar Êxodo 20, versículos 2 e 3, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Provavelmente ele devia pensar: olha, primeira coisa, tem que tirar os ídolos da sua vida. Sim ou não? Agora, o que é ter idolatria? É simplesmente você estar diante de uma imagem e adorar aquela imagem, ou podem haver outros ídolos na nossa vida? Por isso que a resposta de Jesus foi mais profunda. Olha o que Jesus respondeu lá em Marcos 12, 29 e 30. Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, a resposta de Jesus foi interpretativa. Não adianta só não ter outros deuses e adorá-los. Você precisa adorar a Deus, mas adorar a Deus da maneira como Ele quer ser adorado. Não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você sente, não é do jeito que você acha. E aí ele divide a resposta dele dizendo: primeiro, ele vai nos levar a essa compreensão dizendo: amar a Deus de todo o teu coração. Na Bíblia, gente, no Novo Testamento, coração representa o Espírito. A palavra de Deus deixa claro em Romanos 10, 10: porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, Jesus está dizendo: você tem que amar a Deus na esfera do Espírito. Amém ou não? Porque você não pode nem crer se não for pelo Espírito. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, tem que ter o espírito renascido. E uma vez que você nasceu de novo, você precisa amar a Deus no nível do teu espírito. Amém? Porque a fé é uma capacidade que não é da competência nem da alma e nem do corpo, mas do espírito. Depois Jesus diz: você tem que amar a Deus de toda a tua alma. E a palavra que alma é psique. Da onde vem a palavra psicologia? Alma significa a nossa mente. É a sede das nossas emoções,
é a sede das nossas vontades, dos nossos sonhos, é a sede das nossas decisões. Então Deus está dizendo assim, olha, Jesus está dizendo, não, Deus não quer ser amado com amor passivo. Deus quer que você use toda a sua energia vital, a sua paixão, o seu amor para Ele, com os seus sentimentos. Jesus fala para a igreja de Éfeso, que é a igreja que representava a igreja primitiva, ele diz, olha, vocês são ótimos, vocês servem tudo direito, só tenho contra ti uma coisa, que você abandonou o primeiro amor. E para a última igreja de Apocalipse, de Laodiceia, Jesus disse, vocês são mornos, e porque vocês não são nem frios nem quentes, eu estou a ponto de vomitá-los. Então o que Deus está dizendo para mim e para você, se você for amar a Deus, não seja morno com Deus, e nem frio, porque tem muita gente que ama a carreira, ama os sonhos, ama as suas conquistas, a sua prosperidade, mas não ama a Deus, não se emociona com Deus. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, você tem que amar a Deus também com as suas emoções. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então dá glória a Deus aí, se expressa. Jesus disse que você tem que amar também de todo o entendimento. E é óbvio que o entendimento também é parte da psique, mas ele claramente está querendo diferenciar razão de sentimentos. Então a gente também precisa conhecer a Deus a ponto de olhar para Deus e dizer, meu Deus, como é que um Deus tão santo pode amar alguém tão pecador quanto eu? Como é que um Deus tão perfeito continua investindo na vida de alguém tão falho como eu? Quando eu entendo isso, irmão, sabe o que acontece? Eu diminuo e ele cresce. Porque todos os dias eu descubro que tudo que Ele me deu não é porque eu mereci, mas é porque Ele é um Deus cheio de graça e de misericórdia. Eu entendo isso com os meus pensamentos e depois isso flui através dos meus sentimentos. Porque essa é a história. Eu disse para o pessoal, tudo o que aconteceu foi por causa da fidelidade dEle. E não porque eu fui bom ou sou bom, jamais serei alguém que está na estatura que Ele espera. É puramente pela graça. E em quarto lugar, Jesus diz, você precisa amar a Deus de toda a sua força. 35 anos se passaram. Nós éramos jovens. Vocês vão ver lá, aquele primeiro lugar a gente entrou, era uma padaria. E o pessoal fez uma coisa tão bacana, que até cheiro de pão tinha. É verdade, a gente estava em cima de uma padaria. Um dia uma irmã falou, nossa, a presença de Jesus é tão forte aqui, que a gente está sentindo o cheiro de pão, o pão da vida está aqui. Aí o outro irmão falou, não irmão, é o pão que está saindo agora na padaria. Mas aí eu peguei e falei, mas ele está aqui sim. A gente quando é jovem, a gente tem toda a força do mundo. E como é bom você poder usar a força que você tem para amar a Deus, para servir a Deus. Mas hoje, estou na terceira idade já, cheguei já aos 63 anos, eu não tenho a força que eu tinha, mas a força que eu tenho, eu ainda dedico a Ele, porque é Ele que merece, Ele é o autor da minha vida, e é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Então a resposta de Jesus é mais profunda. Não é simplesmente fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo. A resposta de Jesus é, o maior mandamento é amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu corpo, com toda a tua força. A terceira reflexão que eu faço diz respeito a um aprofundamento maior que Jesus fez, porque Ele não parou nisso, na temática da idolatria, Ele foi além. O versículo 31 diz, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aí ficou mais difícil, porque você amar um Deus perfeito,
e até ser consciente de quão pecador você é e quão bom é maravilhoso. Agora, amar aquele indivíduo que é chato, amar aquele vizinho que faz barulho alto, amar aquele indivíduo que te manda para aquele lugar simplesmente que você deu uma fechadinha nele, não é tão fácil, irmão. É por isso que você vê aí na internet tanto crente, né, vomitando ódio, simplesmente que as pessoas pensam diferente delas. Mas Jesus está dizendo, você só pode amar Deus se você amar o seu irmão. O apóstolo João entendeu isso. Em 1 João 4,20 ele diz, se alguém disser eu amo a Deus e odiar ao seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, na verdade, Jesus está dizendo que ser um cristão ou ser um judeu naquela época era, em primeiro lugar, amar a Deus, mas o amor a Deus trazia juntamente consigo o amor ao próximo. Então eu quero aqui refletir com vocês sobre o que ele está falando de amar ao próximo. Primeiro falando sobre o que não é amor ao próximo. Eu quero dizer que esse mandamento do amor ao próximo, ele não é conclusivo. Não é aquele mandamento que Jesus dá uma resposta e você fala, bom, então é assim. 2 mais 2 são? 2 mais 2 são? Isso é conclusivo. 3 vezes 3 é? 9, isso é conclusivo. Sabe por que amar ao próximo não é conclusivo? Porque o indivíduo pode falar assim, bom, eu tenho que amar ao meu irmão como eu gosto de ser amado. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente sabe, né, que cada um de nós expressa o amor de um jeito. Por exemplo, quem gosta de expressar o amor comprando presente? Eu amo. Quem gosta de expressar o amor servindo? A pessoa às vezes não é muito de toque, muito de palavra, mas vai lá e faz tudo que tem que ser feito. Quem gosta de expressar o amor falando, elogiando? E às vezes a gente pensa que o outro vai interpretar o nosso amor pelo jeito que a gente gosta. Então é o camarada que, só porque ele provê para a sua família, ele não gasta tempo com os filhos. Mas às vezes os filhos querem a presença dele. E não querem o presente dele, sim ou não? Por isso que eu estou dizendo que esse mandamento não é conclusivo, que ele pode trazer interpretações erradas. Eu quero dizer também que esse mandamento não é totalmente abrangente. Se você cumprir esse mandamento, por exemplo, isso não garante que você vai para o céu. Garante? Você conhece alguém que pode ter amado ao próximo e não foi para o céu e foi para o inferno? Por quê? Como é que você entra no céu? Como é que você entra no céu, meu irmão? Crendo em Jesus como único e suficiente Salvador. Quantos aqui creem? Não tem nada a ver com amar ao próximo. Embora ele seja muito importante, e é uma maneira de você revelar ao mundo quem é Deus, ele não é abrangente no sentido de que você cumpriu, você já recebeu tudo. Então já disse o que não é. Mas o que é então esse grande mandamento? Então, gente, eu quero dizer que esse grande mandamento, ele diz que se você for cristão verdadeiro, você vai amar a Deus e vai amar o próximo. Como é que Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos? Se vos amardes uns aos outros. Pode ter pessoa salva que não cumpre o mandamento? Pode. Mas isso não quer dizer que nós temos o direito de não cumpri-lo. Então, o que Jesus está dizendo, olha, que nós temos que nos preocupar com o nosso semelhante, com o outro. E a Bíblia está repleta disso, mas eu quero só citar 3 versículos para mostrar para vocês que se você é crente mesmo, o teu foco não está em você.
E eu estou dizendo isso porque nós vivemos num tempo egoísta, onde cada um faz só o que quer, só o que é bom para si. E está cheio de famílias de crentes destruídas. Por quê? Porque as pessoas não cumprem esse mandamento. Eu vou dar 3 versículos para vocês. São muito claros, eu podia dar 10 aqui, mas vou dar 3. Filipenses 2,4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Numa relação, você não tem que pensar no seu lado, você tem que pensar no outro lado. Mas não é isso que os psicólogos do mundo aí, os coachings estão dizendo, seja feliz, você tem o direito de ser feliz, nem que tenha que passar por cima dos outros, e destruir casamento e destruir vidas. A Bíblia está dizendo o contrário, não, você tem que pensar no que é do outro. Romanos 15:2 diz, portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para edificação. Você sabe o que edifica um lar? Quando eu não penso no que é para mim, mas que é para o outro, que é melhor para ele, não o que é melhor para mim. E por último eu quero citar 1 Coríntios 10:24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Está claro ou não está, irmãos? Está claro ou não está, irmãos? Isso significa, se o meu irmão perdeu o emprego, eu tenho que sentir como se fosse eu perdendo o emprego. Isso significa, se o casamento do meu irmão está abalado, eu tenho que sentir como se fosse o meu. Eu percebi que eu de fato amava um irmão quando na mídia o seu casamento foi exposto e acabou. Eu e a Lília ficamos arrasados quando isso tudo aconteceu. Aí eu percebi que eu realmente o amava, porque era como se fosse alguém da minha família. Agora, muita gente na internet ficou apontando o dedo, querendo destruir, querendo mostrar o quão baixo ele era. Então o que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que o maior mandamento, que de fato expressa que nós somos de Jesus, é o amor a Deus. Mas junto com o amor a Deus, isso tem que haver a expressão do meu amor pelo meu irmão. É fácil? Não é. Mas nós temos que lutar por isso. Quantos podem dizer amém? Mas o grande mandamento também nos lembra como nós devemos amar. Na língua hebraica, a língua do Velho Testamento, amor é ahavá. Mas na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, havia várias palavras para amor. Havia a palavra eros, que é a palavra que originou, por exemplo, a palavra erótica, erotizar, que fala da atração de um homem por uma mulher. Alguns traduzem como amor romântico. Tem a palavra filéu, que traduz o amor da camaradagem, né? De amigo para amigo, filantropia, amor pelos seres humanos. Tem a palavra estorge, que significa um amor parental, um amor que é característico de pessoas da mesma família. Você tem um sentimento de pertencimento. Esse amor pode caracterizar também o amor dos times, das torcidas. Eles têm uma ligação forte, porque eles têm algo em comum. Mas a palavra que Jesus aqui usou é a palavra agape, o amor de Deus. E eu vou dar a definição para vocês, a melhor que eu encontrei no dicionário: fazer algo para os outros, mesmo que eles não possam nos devolver o que esperamos. É esse o amor que Deus espera de nós. Pastor, você vive assim o tempo inteiro? Não. Eu já falei com pessoas que eu amo. Estou vendo o Heitor aqui. Heitor é meu ovelha a vida inteira. Eu falei com o Heitor. Estou tentando consertar. Eu já falei com muitas ovelhas. Principalmente aquelas ovelhas que vieram do começo. Eles morriam de medo de mim. Italiano brabo.
Mas eu prometo para vocês que todos os dias eu procuro ser um pouco mais parecido com Jesus. Ter o amor que Ele tem por mim e tentar ter pelo meu irmão. É assim que Deus espera que nós amemos o nosso próximo. É assim que nós vamos testemunhar que somos de Jesus. Mais do que a teologia certa, embora seja muito importante você pregar a verdade da Bíblia, nós precisamos ter um comportamento exemplar de quem ama. Para que as pessoas olhem para nós e falem: meu Deus, isso não é possível fazer se Deus não estiver com ele. Quando amamos as pessoas assim, o fazemos porque primeiro entendemos que fomos amados assim. E entendemos que aquela pessoa é amada por Deus. A quarta reflexão que eu quero fazer diz respeito à superioridade desse primeiro mandamento. Os versículos 32 e 33 dizem o seguinte: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Uau! Esse camarada, ele entendeu o que Jesus estava falando. E no processo de me tornar um cristão maduro, você vai mudando de etapas. Você começa achando que faz isso ou não faz isso, pode isso ou não pode aquilo. Mas você começa a compreender e de repente ele se tocou que embora Jesus estivesse falando de 2 mandamentos, ele falou: é uma coisa só. Porque amar a Deus, e porque eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. E ele disse: todo esse sistema que eu vivo de religiosidade, de holocaustos, de sacrifícios, de ofertas, é muito inferior a isso. Jesus, o Senhor respondeu sabiamente. Quantos aqui já entenderam isso? Quantos já saíram da fase de crianças na fé, de ficar olhando para o outro e julgar o outro porque ele ouve música do mundo, ou porque ele toma um cálice de vinho, ou porque ele usa uma roupa que não cobre o corpo inteiro? Porque é isso que muitos cristãos ficam fazendo, olhando para os outros e julgando a espiritualidade dos outros, ao invés de olhar para si mesmo e dizer: Senhor, o que eu posso fazer para ser um cristão melhor? Então, quando você entende profundamente, como este homem, que amar a Deus e amar ao próximo é superior, isso vai mudar o estilo da tua vida. Ele reconheceu que embora ele pudesse fazer muitas coisas que a religião da época pedia, o que Jesus respondeu era mais profundo. Eu quero perguntar para você: como é que você reage quando alguém faz o que você não espera? Ou quando alguém não faz o que você espera? Em algum momento da tua caminhada, Deus vai fazer você aprofundar, amadurecer, a ponto de chegar nesse nível, para poder ser luz do mundo e sal da terra. E eu vou dar uma dica para você: ou vai ser por bem, ou vai ser do jeito difícil. Eu não vou dizer que é por mal, porque Deus não faz nada de mal, mas vai ser mais difícil. Às vezes vai ter que a vara cantar, mas Ele tem um propósito de fazer de você um crente que o ama muito e que ama o seu próximo. Eu gosto de usar a Dona Pina porque para mim é uma santinha. Uma mulher que usa a vida dela para amar os outros. No começo eu achava que eu era especial, porque ela falava: meu filho, mas hoje ela tem tanto filho por aí, todo filho espiritual. Ama, intercede, acorda de madrugada pelas pessoas e ora. Na empresa, os funcionários falam: Dona Pina, não vai ter culto.
Eu quero ser assim um dia. Porque quem me conhece sabe que eu sou bravo. Mas eu quero também ser conhecido como alguém que ama Jesus e que ama o próximo. E eu quero dizer algo mais para você. Que essa foi uma revelação aqui que eu vi do texto que me impactou muito. Eu quero falar sobre o silêncio, sobre o grande mandamento. Porque no versículo 34 de Marcos 12, o texto diz: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. A resposta de Jesus calou a boca dos opositores. Você já pensou quando Deus te usar de uma maneira tão tremenda, que as pessoas que se levantam contra você vão se calar por causa da força do teu testemunho? Quantos aqui querem chegar nesse nível? Calou a boca das pessoas. Então não adianta ficar com discussões vãs. Hoje esse negócio voto no A, voto no B. Aí se a pessoa declara um voto, aí vem aquela chuva de gente odiando, porque... Gente, eu sou de Jesus. Eu voto em quem eu quiser. Esse é o meu direito. Agora, eu não vou odiar quem pensa diferente de mim. Eu sou crente antes de ser A ou B. Amém ou não? Então não entre nessa. Você é cristão. Você tem que amar o seu próximo, mesmo que ele seja diferente de você. Então o primeiro silêncio que eu vejo, que vem como resultado do grande mandamento, é isso. Um testemunho fala tão alto que cala a voz dos opositores. Mas tem um segundo silêncio que eu quero pensar aqui. Jesus falou que ele respondeu muito bem. E por causa disso ele estava muito perto do reino de Deus. Jesus falou que ele estava no reino de Deus? Não. Você chegou perto. Quem aqui quer chegar perto? Bola na trave é gol? Não. Quase salve é o quê? Perdido. Quem quase foi para o céu, vai para onde? Para o inferno. Então qual é o segundo silêncio que eu quero dizer para vocês? O camarada entendeu tudo, mas não fez a próxima pergunta. Então como é que eu faço para entrar? Isso é tão tremendo. Porque em algum momento, você que entendeu o amor de Deus, vai ter que fazer a próxima pergunta. Senhor, como eu faço para entrar no teu reino? Porque nem se eu fizer tudo isso, eu não vou entrar. O que eu tenho que fazer para entrar? E aqui a resposta é: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvos. Porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira, pode aplaudir, pode se expressar, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus está ensinando aqui é que por mais que a gente cumpra os mandamentos, não será suficiente para a salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Jesus, naquela conversa, ele deixou pronto para o camarada dizer: mas eu quero. Ele entendeu tudo, ele compreendeu, ele concordou com Jesus, mas ele não perguntou para ele: como eu faço para ser salvo? E na vida da gente, muitas pessoas vão chegar muito perto, mas não vão entrar no reino de Deus.
Porque para ter a salvação, precisa ter a consciência de que precisamos de um Salvador. Você tem que se despir de toda a justiça própria. Você tem que admitir que somos pecadores. Mas tem que crer que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é lindo isso, irmãos? Não é lindo saber? Porque se eu tivesse que cumprir tudo isso, eu ia dizer para Deus: não vou conseguir. Nenhum de nós pode. Então, ao longo dessa caminhada da vida cristã, o que a gente tem que aprender que é só por amor e pela graça. Para isso, você não tem que olhar para ninguém achando que você é melhor, que você é mais crente, você tem que olhar para o outro e dizer: nós estamos juntos nesse caminho. E o que nos salva é Jesus e o seu sacrifício. Isso faz com que você ame mais a Deus, mas tenha mais misericórdia e mais amor por aqueles que juntos com você estão caminhando para a vida eterna. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Primeiro eu quero me dirigir a você, que talvez já tenha entendido muito sobre a fé, já chegou muito perto, mas ainda não entrou no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que para você entrar no reino de Deus, você tem que reconhecer que você é pecador, mas que Jesus é o Salvador. E tem que crer que o sacrifício que Ele fez por você é suficiente. Por isso que a Bíblia diz: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca você homologa a sua salvação. A palavra ali declarar é homologar, publicamente. Por isso hoje eu quero te dar a oportunidade, quero te convidar. Você que talvez que esteja muito perto já seja simpático ao Evangelho, a Jesus, mas que ainda não rompeu isto, ainda não fez uma confissão audível para Deus. Se você gostaria de fazer essa decisão hoje, eu vou te ajudar a fazer essa oração. Onde você estiver, alguém aqui, levante a sua mão. A igreja continua orando. Levante a sua mão. Eu não estou enxergando. Alguém está vendo aí? Alguém? Eu vou descer aqui embaixo. Se você hoje quer atravessar por essa linha e entregar a vida para Jesus, vem aqui. Sai do seu lugar, venha. Eu não vou ficar muito tempo perguntando. Talvez não tenha nenhuma pessoa que ainda não teve essa decisão, mas está vindo lá. Glória a Deus, pode vir. Esse é um momento de maior batalha espiritual entre as pessoas e o reino das trevas, pode vir. Porque o inimigo não quer que você seja alguém que se decida por Cristo. E Jesus disse: se alguém se envergonhar do meu nome perante os homens, eu me envergonharei dele perante os anjos do meu Pai. Fica voltado para mim aqui, meu jovem. Por favor, quero olhar para vocês. Podem vir. Aplauda o Senhor, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Põe a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração para vocês repetirem, ajudando vocês a fazer essa entrega verdadeira. Se houver mais alguém que queira vir, pode vir. Tem uma senhora aqui que veio se reconciliar, glória a Deus, mas tem gente chegando aqui.
Deus abençoe. Pode vir. Jesus está te esperando. Hoje o inferno está sendo saqueado em nome de Jesus. Esse é o momento que eu mais amo. É o momento que justifica a minha entrega. Porque eu era alguém que ninguém via futuro. Mas eu compreendi que Jesus tinha morrido na cruz por mim. E eu me entreguei para Ele. E eu vivo hoje para isso. Então, nesse momento que vocês estiverem orando aqui, saiba que no mundo espiritual, vocês vão nascer de novo. Não importa o que você tenha feito errado no passado. Importa o que a palavra de Deus diz. Com o coração se crê para a justiça. Crê que Jesus morreu por você. Mas com a boca se confessa para a salvação. Então diga assim: Senhor Jesus, eu creio que lá na cruz o Senhor morreu pela minha vida. Eu recebo o teu perdão. E eu te peço que tu sejas o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu não quero ficar perto. Eu quero entrar no teu reino e viver contigo para sempre. E a irmã querida aqui diga: eu me reconcilio contigo. Porque o Senhor é o reconciliador. Eu recebo o teu perdão. E eu volto para casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No mundo espiritual, muitas coisas mudaram. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não tinha ideia. Mas Ele mudou a minha história. E vai fazer isso com vocês também. Eu vou pedir para vocês seguirem aqui os diáconos. Eles vão orar mais uma vez por vocês. Mas guardem esse momento, porque Ele vai mudar a história de vocês. Deus abençoe. Por favor. Mas eu senti vontade de orar ainda por mais pessoas. Há alguém aqui que está afastado do Senhor, quer voltar hoje? Alguém se sente como filho pródigo? Talvez você tenha sido ferido na igreja, talvez tenha tido alguma decepção. Mas Jesus nunca fez nada para que você se afastasse dele. Se você quiser, pode vir aqui no altar e eu vou orar por você também. Pode vir, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Não perca essa oportunidade. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de restauração. O inimigo, ele é o tentador e depois o acusador. Às vezes ele cria uma narrativa na nossa cabeça para nos afastar de Deus. E depois ele fala: tá vendo? Não tem mais chance para você. Mas o Senhor sempre esteve à espera desse dia. Que bom que vocês vieram. Põe a mão no coração, diga: Senhor Jesus, hoje eu volto para casa. Eu quero me reconciliar contigo. Perdão, Senhor, pelo tempo em que eu estive afastado no meu coração. Hoje eu volto para ti, para nunca mais me afastar. Obrigado porque o Senhor perdoou os meus pecados. Renova o meu coração. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aplauda, irmãos. É uma alegria que o Senhor está fazendo hoje. Podem sentar. Eu ainda quero orar pela sua vida, para você, meu irmão,
Para você que talvez esteja perdido aí em ressentimentos, em raivas, em mágoas. Para você que talvez se sinta desamado por Deus ou pelas pessoas. Jesus quer mudar a sua vida hoje. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos adorar o Senhor e vamos entregar a nossa vida, o nosso futuro. Não tenha medo do seu futuro, porque o que Deus tem para você é lindo. É o diabo que quer que você acredite que Deus não tem planos para a sua vida. Então, se você está morno, você está chateado com Deus, sai do teu lugar, vem aqui, envergonha o diabo. Venha hoje dizer para o Senhor: eu quero, Senhor, viver nesta dimensão para a honra e glória do teu nome. Aplauda o Senhor, venha. Hoje é dia de festa, hoje é dia de reconciliação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe, querido. Grande semana para você.